Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos de 1 até o 15, eu passo a ler e conto com a sua atenção. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, abrindo os olhos, não via ninguém, e guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondendo Ananias, disse: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel, e lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Amém, meus irmãos? Você pode assentar no seu lugar. Se desejar, deixe a sua Bíblia aberta. Meus irmãos, eu tenho pregado uma série de mensagens a respeito do livro de Atos aqui na nossa igreja. É de minha preferência fazer isso, pegar o texto bíblico e dissecá-lo, e de forma continuada, sequencial, de tal forma que a mensagem ela acaba sendo algo sempre renovado em certo sentido. Eu próprio já preguei sobre a conversão de Saulo algumas vezes, e todas as vezes a mensagem tem um enfoque diferente. E esse sistema acaba sendo algo que a mim me traz muita alegria, porque se eu for pregar numa igreja, convidado por uma igreja, se eu preguei Atos 9 aqui, é bem capaz de pregar Atos 10 na outra igreja, e vou na sequência. E nesse tempo também nós estamos sendo abençoados. Eu sou um dos professores, o principal é o pastor Mauro, mas nós estamos estudando o livro de Atos no nosso curso de Teologia da ETAD, e tem sido uma bênção para nós partilhar esse conhecimento com os nossos irmãos. O livro de Atos é particularmente um livro pelo qual eu tenho bastante predileção. E a conversão de Saulo, ela de fato é um testemunho da graça de Deus. Testemunho de como Deus pode agir graciosamente na vida de alguém. Quem era esse homem? Saulo de Tarso, ou Paulo, conforme nós o conhecemos. Esse homem era um judeu zeloso, era da seita dos fariseus, era alguém que tinha muito compromisso com a sua religião e com os preceitos dela. Esse homem era um homem importante também, era alguém que tinha
muita autoridade dentro do seu círculo de religião, família e sociedade. Saulo de Tarso foi um homem que marcou o seu tempo. E qual a marca que esse homem deixou inicialmente? Ele deixou a marca que não era uma marca muito boa. Ele era um perseguidor da igreja. Era um homem que respirava ameaças, conforme lemos no primeiro versículo do capítulo 9. Ele respirava ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. E ele se dirigia aonde os discípulos estavam para impor-lhes uma pena ou castigo ou perseguição. Esse homem deixou uma marca inicial, a marca do medo nas pessoas, o receio, a preocupação de que esse homem pudesse fazer algum mal. Charles Spurgeon, o grande pregador inglês, o príncipe dos pregadores, disse que Paulo foi um homem, ou Saulo de Tarso, foi um homem importante. E ele diz: eu não tenho dúvidas de que no caminho de Damasco, ele estava montado num cavalo muito alto. Spurgeon deixa essa nota no seu comentário. Mas ele diz que, no entanto, foram necessários apenas alguns segundos para mudar esse homem. Deus não demorou a colocá-lo no seu devido lugar. Aqueles que estão acima da posição que deveriam estar, Deus é Deus que sabe abater o soberbo e exaltar o humilde. Deus é Deus que sabe o lugar onde nós devemos estar. Deus é Deus que está no trono governando todas as coisas. E segundo Spurgeon, Deus não demorou a colocar Saulo no seu devido lugar. A conversão de Saulo foi um dos maiores acontecimentos do cristianismo. Na verdade, Saulo de Tarso, foi quem mais influenciou a igreja depois de Jesus. A teologia paulina é que dá norte ao cristianismo do início. O principal doutor da igreja, o principal ensinador, o principal doutrinador. O grande homem de Deus, Saulo de Tarso, o grande apóstolo Paulo, foi quem norteou doutrinariamente a igreja no seu nascedouro. E qual era o contexto que a igreja vivia? A igreja vivia um contexto de perseguição, um contexto de mortes, de problemas. As pessoas viviam se escondendo, correndo, fugindo. Aquele momento era um momento em que os irmãos não tinham o mínimo sossego ou segurança, porque a perseguição se levantou. Mas sempre há algo bom em todas as coisas. Deus acaba por nos ensinar. Acabamos aprendendo, porque a perseguição que se levantou foi também o meio que Deus fez para que os crentes cumprissem a ordem de Jesus. O problema chegou e eles tiveram que sair de Jerusalém e ir cumprir a grande comissão. A irmã Néia leu o texto: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E a igreja começou a ir por todo o mundo, exatamente por causa da perseguição que se levantou naquele tempo. Deus usou Saulo de Tarso, o grande apóstolo dos gentios, que depois se tornaria um grande homem de Deus. Deus usou aquela circunstância para que os irmãos pudessem sair da acomodação e ir cumprir a missão que Jesus lhes outorgara. Bom, com isso eu já dou o primeiro toque para a nossa mensagem. As circunstâncias difíceis podem ser o instrumento que Deus vai usar para te levar mais adiante. As circunstâncias difíceis podem ser o meio pelo qual Deus vai trabalhar
para que grandes coisas aconteçam na sua vida, para que milagres cheguem na sua casa. Então não reclame e glorifique a Deus, porque Ele, o Senhor, está controlando todas as coisas, e se vierem os problemas, haja o que houver, venha o que vier, venha o que vier, o Senhor está conosco, é Ele que vai cuidar de nós. Temer porque, irmão Lemuel cantou, o Senhor dos Exércitos está conosco, e Ele vai nos guiar pelos caminhos mais difíceis ou pelos caminhos mais fáceis, mas Ele vai guiar a nossa vida e nós chegaremos do outro lado. Quem pode dar glória a Deus, diga glória a Deus. As casas estavam sendo invadidas, as famílias enfrentando perigo, mas Deus usou tudo isso para a sua glória. E a conversão de Saulo de Tarso é um testemunho da graça de Deus e da sua capacidade de mudar a vida das pessoas. Há uma pergunta que não quer calar: por que judeus de Jerusalém, autoridades, sacerdotes, por que estavam a perseguir os cristãos em lugares tão distantes como Damasco, por exemplo? Damasco era uma província, uma cidade de colônia romana dentro da Síria, e esta cidade era uma cidade importante, mas estava a 240 quilômetros de Jerusalém, era um lugar distante. Para você ter um parâmetro, 240 quilômetros é menos do que daqui a Vitória, é menos do que a distância de Bom Jesus a Macaé, é um pouco parecido com a distância de Bom Jesus a Teresópolis. Imagina uma distância dessa, a pé, a cavalo, só para perseguir, só para matar, só para causar problema, só para ter uma confusão. E os irmãos estavam fugindo, e a pergunta é por que aquelas autoridades queriam perseguir os cristãos, tinham tanta sede de impor-lhes sofrimento. Algumas razões os estudiosos bíblicos elencam. Uma delas é que eles queriam prender os cristãos que fugiam, não admitiam que aquela seita que seguia o Nazareno, segundo o pensamento deles, que aqueles que andavam pela seita do caminho fossem embora sem acertar as contas com a religião judaica naquele tempo. Muitos cristãos fugindo, e uma das razões que os comentaristas e teólogos dizem é que eles precisavam prender os cristãos para fazer surtir efeito de exemplo, para que outros não tentassem a mesma sorte, e assim sufocariam a religião do Nazareno. Outra razão que eles estavam possivelmente usando era evitar a expansão. Eles sabiam que os cristãos pregavam, por onde iam, o assunto era Jesus. Onde eles chegavam, o assunto era Jesus. Eles já sabiam que Jerusalém estava cheia daquela doutrina. Eles já sabiam que muitos sacerdotes haviam obedecido à fé. Eles já sabiam que Filipe foi para Samaria, conforme a mensagem que preguei domingo passado, e houve grande alegria naquela cidade, porque quando Jesus chega, a alegria chega, a resposta chega, o milagre chega, a libertação chega. Quando Jesus chega, a história muda, e eles já sabiam que Samaria foi tomada e que Filipe estava sacudindo a região da Samaria com a mensagem do Evangelho. Eles já sabiam que por onde a mensagem de Jesus chegava, eles estavam perdendo espaço. Então queriam evitar a expansão do cristianismo. E o inimigo sabe que as armas da perseguição são muito poderosas às vezes, mas nós, a igreja, podemos levantar a nossa cabeça, levantar as nossas mãos e dizer: maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é o que está com você, que está na sua casa, está contigo. O Senhor está dizendo: eu estou contigo por onde quer que você andar. Quem pode dar glória a Deus, diga glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Um terceiro motivo pelo qual eles estavam perseguindo a igreja era para impedir que os cristãos lhes causassem
alguns problemas em relação a Roma. Os judeus naquele tempo gozavam de uma relativa liberdade com o imperador romano, gozavam de liberdade de culto. Os imperadores não impunham para os judeus que prestassem adoração a César, por exemplo, aos deuses romanos, e eles tinham as suas sinagogas, tinham a autorização para cultuar. E com medo dos cristãos causarem algum embaraço, porque o cristianismo surge primeiramente dentro do judaísmo, eles agora querem sufocar os cristãos para que esses não lhes causassem problemas com as autoridades romanas. Uma quarta razão para a perseguição dos cristãos, e o principal perseguidor era Saulo, era para impulsionar a carreira de Saulo de Tarso, possivelmente, que era um grande homem dentro da religião do judaísmo, e eles, por certo, gostariam de fortalecer a postura de Saulo, colocando-o em evidência. E a última razão que eu posso depreender disso aqui é que eles queriam unificar as diversas facções do judaísmo, totalmente fragmentado e combatendo um inimigo comum, que era a igreja. Qualquer que seja a razão, qualquer que fosse o motivo que eles estivessem pensando para enquadrar a igreja de Jesus, a gente pode se lembrar, a perseguição era real, o perseguidor era feroz, os cristãos estavam ameaçados, mas o dono da igreja continuava no controle de todas as coisas. O dono da igreja não estava debaixo das ameaças, porque engana-se muito aquele que se levanta contra a igreja, pensando que está se levantando contra a instituição, contra o CNPJ, contra a organização. Quem se levanta contra a igreja não está atacando pessoas, a guerra é contra Jesus, e o dono da igreja não leva desaforo para casa, o dono da igreja sabe como tratar. Então segura na mão de Jesus e vai, porque Jesus está contigo. A ameaça real, perseguidor feroz, os crentes ameaçados, mas o dono da igreja continua e continuava de pé, continuava no controle de todas as coisas. Glória a Deus. E eu volto a afirmar, a conversão de Saulo no caminho de Damasco é uma testemunha, é um grande testemunho da graça de Deus. E nós vamos dividir esse texto em algumas partes, versículo 3 até o 6, a aparição de Jesus. A verdade é que Saulo, respirando ameaças, bufando de raiva, parecia um animal encurralado, de tão bravo que estava aquele homem. Aquele homem tinha um plano, ele tinha um objetivo, ele sabia onde queria chegar e o que iria fazer. Ele só não contava que ele ia encontrar com o dono da igreja no meio do caminho. Ele só não contava, não esperava que ele ia encontrar o próprio Jesus. Era fácil entrar numa casa e arrastar uma irmã pelos cabelos, pelas vestes, era fácil punir um pai de família, era fácil castigar um crente, era fácil tirar a vida de alguém, mas ele não estava contando que ele poderia bater de frente com aquele que nunca perdeu uma batalha, com aquele que é o Senhor de todas as guerras. Ele não contava que ele haveria de encontrar com aquele que tinha as mãos furadas, aquele que venceu a morte, aquele que deixou o túmulo, deixou a cruz, que subiu ao céu e estava à direita do Pai. Ele não contava que haveria de bater de frente com o próprio Senhor. Jesus lhe aparece no caminho de Damasco. E a Bíblia conta, meus queridos irmãos, que Jesus aparece numa luz resplandecente. De repente, aquele sol quente, o calor do meio do dia, a luz intensa, se você experimentar
olhar para a luz do sol no momento em que ele está mais brilhante, como o meio-dia, por exemplo. A gente não consegue encarar a luz do sol sem lacrimejar, sem fechar os olhos, sem sentir incômodo. Mas naquele caminho em Damasco, não foi a luz do sol que causou incômodo na visão daquele homem, foi aquele que é o sol da justiça, a resplandecente estrela da manhã, a raiz de Davi, aquele que brilha, que os seus pés são como latão reluzente, que os seus olhos são como chama de fogo, que sai uma espada aguda da sua boca. Esse mesmo, Jesus de Nazaré, ele mesmo desceu na terra, ele mesmo fez brilhar uma luz resplandecente e cegou aquele homem. Que encontro inesperado! Ele esperava encontrar os crentes, ele encontrou com o Senhor dos crentes. E quando ele encontra com o Senhor, a Bíblia diz que ele caiu em terra. E aqui há uma observação que nós podemos fazer: bater de frente com Jesus não será para ninguém algo bom. Bater de frente com os propósitos de Jesus não dará certo. Eu esteja talvez pregando aqui nas redes sociais ou aqui no templo para alguém que está resistindo à voz de Deus, para alguém que ouve recorrentemente a voz do Senhor e não ouve com os seus ouvidos do entendimento. É como se entrasse algo no ouvido e saísse no outro, e você vai vivendo, deixa a vida me levar, vai vivendo, vai deixando. Bater de frente com Jesus não será uma boa coisa para você. Esse homem cai em terra ao bater de frente com Jesus, e a voz de Jesus ecoa naquela luz resplandecente, e o Senhor lhe diz em alto e bom som: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? E quando ele ouve essa voz, ele não reconhece de quem é a voz, porque ele até conheceu Estevão, até conheceu os crentes, até viu crentes chorando e perdendo a vida, mas aquela voz que ecoa no caminho de Damasco não lhe era uma voz conhecida nem familiar. Saulo, Saulo, por que me persegues? E embora ele não conhecesse a voz e nem o dono da voz conhecia e sabia muito bem quem era ele. Aleluia! Eu tenho para te dizer que Jesus já sabe quem é você, que ele conhece o seu levantar, o seu deitar, os seus passos, sabe o seu nome, sabe onde você mora, conhece tudo a respeito de você, até coisas que você não conta para ninguém. Jesus já te conhece, ele, o Senhor da vida, já conhece a sua história. Embora Saulo de Tarso não conhecesse Jesus, o Senhor Jesus já o conhecia. Aleluia! A voz de Jesus ecoa no caminho: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, com os olhos ofuscados pela luz brilhante e resplandecente, ele responde: quem és, Senhor? Quem és, Senhor? Ele não reconhece Jesus, e Jesus de pronto lhe dá uma resposta: eu sou Jesus a quem tu persegues. Eu sou Jesus. E ali no caminho de Damasco, Saulo de Tarso foi confrontado com uma dura realidade. Mexeu com a igreja, mexeu com Jesus, tocou na igreja, tocou em Jesus. Tem muita gente se levantando contra a igreja nesse tempo.
as redes sociais, a internet, os meios de comunicação, tem ataque de todo lado. Um dia uma pessoa me perguntou: mas pastor, e os ataques? E o levante do mundo? E o mundo atacando a igreja? Eu disse assim: olha, eu não estou preocupado, porque o ataque contra a igreja, em primeiro lugar, não é contra mim. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. O ataque é contra Jesus, é contra o dono da igreja. E eu tenho uma notícia para dar: ninguém vai prevalecer, porque a igreja do Deus vivo, nem o inferno prevalecerá contra ela. Quem pode levantar as duas mãos e adorar a Jesus? Nem o inferno poderá prevalecer contra a igreja de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Este homem perseguia a igreja, os crentes, mas encontrou o Senhor. Consequência disso, além de cair, ele também ficou cego. A sua visão se foi. Eu não sei você se já teve a experiência de passar por algum problema na visão, espero que nunca tenha. Mas imagine pessoas que passam por situações de saúde ou acidentes e só sabe o valor da visão, de fato, uma pessoa que às vezes tem uma dificuldade. Se a gente valorizasse mesmo, não colocaríamos os nossos olhos em qualquer coisa. Não olharíamos para qualquer lado. Não veríamos qualquer coisa em rede social, no computador ou na televisão. Muitos de nós não guardamos os nossos olhos. E Saulo de Tarso está cego e prostrado. Perdeu a sua visão. E cego como estava, ele pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Um homem lá no caminho de Jericó ouviu de Jesus a pergunta, quando ele chamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o próprio Jesus lhe disse: o que queres que eu te faça? E aquele homem: Senhor, eu quero ver. E foi curado. No caminho de Damasco, não é o Senhor que pergunta a Saulo o que ele deseja que o Senhor lhe faça. No caminho de Damasco, é Saulo que pergunta: Senhor, estou aqui, estou caído, estou cego. O Senhor é Jesus. E o que o Senhor quer que eu faça? Você consegue perceber a mudança no tom? Um homem que bufava de raiva, um homem que respirava ameaças, um homem que era perigoso, bravo, era um homem indomável, e agora esse homem está manso, abatido, perguntando a Jesus: o que queres que eu faça, Senhor? Muitos de nós, do alto da nossa arrogância e da nossa soberba, precisamos parar e perguntar a Jesus: Senhor, o que eu devo fazer? Porque você, fazendo o que faz, indo por onde vai, escolhendo o que escolhe, tem dado passos de morte, e o final não será bom. Talvez hoje seja o dia de perguntar a Jesus e dizer: o que queres que eu faça, Senhor? Glória! O que queres que eu faça? Jesus lhe dá a ordem. Jesus lhe orienta. Atônito: o que queres que faça, Senhor? E disse o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Isso está no versículo 6. E os varões que iam com ele pararam, espantados, ouvindo a voz, não vendo ninguém. Saulo levanta-se da terra, abre os olhos, e os seus olhos estão escurecidos. E agora o homem que tinha cartas, que tinha armas, que tinha poder para fazer o que queria fazer, agora precisa que alguém lhe guie pela mão. O homem autossuficiente, o homem que fazia o que queria, agora não conseguia dar um passo sozinho. Existem momentos que o Senhor trabalha para ferir exatamente o ponto de maior problema na nossa vida. Existem situações que só o Senhor pode trabalhar
porque de nós mesmos não queremos muitas vezes descer do pedestal, não queremos ir para o lugar mais humilde, não queremos dar o braço a torcer, queremos dizer que nós nos mandamos, somos nós que fazemos, nós que tomamos a decisão. E alguns dizem: eu que mando no meu nariz, eu faço o que eu quero, eu vou onde eu quero. Mas nem sempre é assim que termina a história, porque existem momentos que o dono da vida precisa parar a gente, para que nós possamos encontrar a verdade e mudar o rumo da nossa história. E pode ter certeza, isso não é algo que Deus faz para te prejudicar, muito pelo contrário. Quando Deus corrige é porque Ele ama, quando Deus trabalha é porque quer te levantar, quando Deus trabalha em você e faz, é porque Ele tem algo melhor e maior para a sua vida. Está entendendo? Diga glória a Deus, porque o Senhor está trabalhando em nossa vida, mesmo quando nós não entendemos e não gostamos do jeito pelo qual Ele trabalha. Eu conheço histórias de gente que, se Deus não tivesse usado uma lixa grossa, já estava morto. De gente que, se Deus não tivesse torcido como se torce um cipó, já tinha se perdido, já tinha descido à sepultura, não estava aqui mais. Mas Deus teve misericórdia de você, torceu, espremeu, lixou, preparou aquilo que era torto, Jesus consertou, e você está de pé na presença de Deus, porque Deus continua trabalhando na vida daquele que nem esperança tem para viver. Está sentindo a presença de Jesus aqui? Consegue glorificar a Jesus e entender que Ele está trabalhando em seu favor? Aleluia. Que queres que eu faça, Senhor? Entra na cidade, lá eu vou te dizer o que te convém fazer. Jesus não podia dizer para ele ali o que tinha que fazer? Jesus podia dizer na hora, mas a revelação de Deus, ela vai até o momento em que você tem que ir a outro lugar para Ele te falar o que tem que fazer lá. O profeta Jeremias recebeu uma palavra de Deus no capítulo 18, e o Senhor diz assim para ele: desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Deus não poderia falar aqui? Por que mandou ele lá para falar lá? Deus trabalha no processo, Deus trabalha no caminho, Deus trabalha enquanto você vai, Deus fala enquanto você vai. A revelação de hoje vai até o prazo que Deus quiser que você ande por ela, porque ali na frente Deus vai te revelar outra coisa, Deus vai te falar de outra forma, Deus vai usar alguma circunstância ou contexto para falar com você. Então seja obediente à voz de Deus. Saulo não podia ir sozinho, ele está cego, precisa ser guiado, seus olhos estão escurecidos, mas ele ouviu a voz do Senhor: vá até a cidade e lá eu vou te dizer o que você tem que fazer. Eu estou falando para pessoas nessa noite que tem uma revelação de Deus para chegar até aqui, e Deus está dizendo: levanta e caminha mais um pouco, porque eu te farei ouvir a minha palavra. Não desista da caminhada, continue caminhando, porque eu vou te falar o que você tem que fazer. Saulo entra na cidade, não comeu nem bebeu por 3 dias. Imagina, o homem arrogante agora está orando. O homem autossuficiente agora está abatido. O homem arrogante está orando e jejuando. A autossuficiência não pôde segurá-lo na posição que estava. Ele agora está orando e jejuando. Ele está buscando a face do Senhor. O confronto com Cristo é algo que muda a vida de uma pessoa. E eu convido você a pensar: como foi que Cristo entrou na sua vida? Como foi que Cristo mudou a sua história? Onde foi que Cristo te achou? Como foi que Jesus te encontrou? Você estava lá perdido dos seus delitos e pecados, e o Senhor te achou, o Senhor te encontrou. Como foi com você? O perseguidor estava agora
frente a frente com o Evangelho. E o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o Evangelho que abre os nossos olhos, é o Evangelho que muda a nossa vida, é o Evangelho que transforma a nossa caminhada, é o Evangelho que muda os nossos valores, que muda o nosso coração, é o Evangelho que faz você se levantar, é o Evangelho que tira a gente do pecado, é o Evangelho que tira a gente do charco de lodo e coloca o nosso pé sobre uma rocha. É o Evangelho que muda a nossa história. Batendo de frente com o Evangelho, Deus às vezes entra em cena de modo estrondoso, como foi com Saulo de Tarso. E algumas vezes Deus entra em cena de forma silenciosa. Deus trabalha do jeito que quiser, Deus trabalha da forma que Ele quiser. Em algumas pessoas Deus chegou de forma silenciosa na sua vida. O Espírito Santo lhe convenceu e a sua vida foi mudada. Outros já tiveram que tomar um esbarrão mais forte, uma batida de frente. Deus confrontou aquele homem no caminho, trabalhando do jeito que queria trabalhar. E aí eu começo a afirmar que a salvação é uma obra de Deus. Nós não podemos nos salvar a nós mesmos. O melhor homem dessa igreja é o mais terrível pecador. O homem mais santo dessa cidade é um pecador que depende da graça de Deus para ser salvo. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós, eu e você, precisamos da graça de Deus para sermos salvos. Eu tenho uma notícia para te dar: é Ele que salva, só Jesus Cristo salva. A salvação vem de Deus, é o Senhor, é Ele que salva. Ele nos amou primeiro. E muitos são aqueles que estão lutando contra Cristo, resistindo ao agir de Deus na sua vida. Na segunda parte, no versículo 7 até o 18, eu falo sobre o processo que Deus usou para trabalhar na vida desse homem. Primeiro, a experiência de transformação, o começo de uma nova vida. Eu não sei você, mas eu tenho visto novos convertidos, pessoas que chegam para a fé, que aceitam a Jesus, que estão no primeiro amor, como a gente disse. Não falta culto, não falta oração, lê a Bíblia, ouve os hinos, fala de Jesus, quer converter todo mundo, chega, vai na casa de todo mundo, convida colega, convida vizinho, convida amigo, inimigo, traz todo mundo para a presença de Deus, porque está no primeiro amor e tem essa experiência de nova vida, de transformação. Esse homem chamado Saulo de Tarso agora está passando por um processo de transformação. Novos convertidos são como bebês. Paulo não teve uma miragem no caminho de Damasco, não foi uma visagem, não foi algo de barriga cheia, não era uma alucinação. Ele viu a luz brilhante e dentro dessa luz estava Jesus. O encontro com Jesus não foi uma alucinação e o próprio Jesus lhe diz: eu sou Jesus. Isso foi um ato de graça, porque Jesus se revelou àquele homem. A revelação da pessoa de Jesus mudou a vida de Paulo. O perseguidor está rendido, conduzido pela mão, está cego, sem condição de se orientar, está sem luz. Ele depende do favor de Deus, porque a arrogância dele foi vencida e o seu eu foi destronado. Cego, hospedado de favor, o perseguidor agora precisava de um milagre. As coisas às vezes mudam. Tem situações que nós não contamos com elas. Não esperamos que determinadas situações aconteçam. Somos surpreendidos às vezes. Nossa programação está toda feita, a gente já sabe, hoje é isso, amanhã é aquilo, depois eu vou fazer assim, depois eu vou para tal lugar. Tiago, o apóstolo, diz que a gente faz planos e diz: ei, amanhã eu vou a tal cidade, lá compraremos, lá venderemos, lá viveremos. E ele diz assim:
o que é a vossa vida. A vossa vida é como a fumaça, é como a poeira que se esvai. Ao invés de dizer vamos, faremos ou viveremos, vocês deveriam dizer: se Deus quiser, nós iremos ou faremos. Sabe por quê? Porque nós não temos o controle do amanhã. Nós não temos o controle do futuro. Você não sabe se chega em casa hoje, não sabe se o amanhã vai chegar, o amanhã pode não chegar, nós não sabemos o que o amanhã trará. Aquele momento em que nós estamos, nós com nós mesmos, nós precisamos pensar: eu sou dependente de Deus, eu preciso de um milagre. E ali está Saulo de Tarso, precisando de um milagre. E quando esse homem está orando, o nosso Deus é Deus que responde às orações. Deus ouviu a oração dele, Deus enxergou a aflição dele. Ele está orando e ele tem uma visão. O texto diz: na visão o Senhor fala com ele, que um homem chamado Ananias viria e oraria por ele, ele seria curado. Ele tem essa visão e Deus dá a ele o nome do homem. Ao mesmo tempo, Deus vai na casa do tal Ananias e diz assim: olha, vai na rua direita, na casa tal, Saulo de Tarso está lá, está orando. E eu falei com ele numa visão, que um homem chamado Ananias chegaria lá e oraria por ele. E Ananias, como crente que era, ouviu a voz de Deus, mas como homem que era, temeu, porque ele sabia quem era Saulo de Tarso. Ele falou assim: Senhor, vou não. Você vai? Vou não, Senhor. Esse homem é perigoso, está fazendo mal em Jerusalém, tem carta dos sacerdotes. E o Senhor vai lá porque ele está orando agora. Vai lá porque ele está orando. Vai lá, ele está orando. Vai. Esse homem foi, porque Deus responde à oração. Deus escuta a nossa oração. O perseguidor agora precisava de um milagre, e ele orava. A oração foi respondida. Ananias foi, orou por ele. O perseguidor agora se torna um discípulo de Jesus. As escamas dos seus olhos foram tiradas, caíram por terra, e naquele mesmo dia ele recebeu a oração, encontrou com aquele homem de Deus, foi curado e foi batizado no mesmo dia. Quando Deus quer trabalhar, não tem ninguém que possa impedir. Quando Deus quer trabalhar, não tem ninguém que possa fazer o contrário. Levante a sua mão para o céu. O profeta Isaías diz: eu mesmo, eu sou o Senhor, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, agindo eu, quem me impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Sinta Deus trabalhando em seu favor nessa noite, porque Deus ainda trabalha. Esse homem tem um encontro com a graça de Deus, e isso muda a sua história. Para terminar essa palavra, eu quero algumas considerações e uma aplicação prática. Ninguém está além da graça de Deus. A graça de Deus pode transformar a vida de qualquer pessoa que crê. Ninguém está longe do alcance da graça de Deus, porque Deus tem poder para fazer o que Ele quiser. Deus pode fazer uma poderosa obra em você. Deus quer fazer uma grande obra na sua vida, na sua casa. E talvez eu esteja pregando para pessoas que dizem: pastor, você não sabe a minha história, não sabe o que acontece lá em casa. Talvez eu não saiba mesmo, talvez eu não tenha conhecimento, mas o meu Deus sabe, o meu Deus conhece. Não há impossíveis para Ele. O que te assusta não assusta o Senhor. O que te deixa sem sono não tira o sono dEle. Aliás, Ele nem sono tem, né? Ele nem dorme, nem cochila, nem tosqueneja, não fecha os olhos. Ele está com seus olhos abertos. Eu tenho uma notícia para te dar. Você está perturbado, mas Deus não está. Você está apreensivo, mas Deus não está. Você está abalado, mas o trono de Deus permanece firme. Permanece firme, permanece firme. O trono de Deus não se abala. Ninguém
Ninguém está além da graça de Deus. Conversão de Saulo é um poderoso testemunho da graça de Deus. E essa graça é para hoje. É para hoje. O Deus que transformou Saulo de Tarso, que depois se torna o grande apóstolo dos gentios. Paulo, como nós o conhecemos. Saulo é o nome judaico, hebraico, e Paulo é o nome romano. Ele é chamado pelas duas formas. Esse grande homem que foi mudado pela graça de Deus, mostra para mim com o seu exemplo, que a graça de Deus pode mudar qualquer um de nós. A graça de Deus pode mudar você. A graça pode mudar a sua história. Pode transformar você numa outra pessoa. E eu me lembro da história de John Newton. E eu quero que projetem a foto dele no telão. Eu pedi, vai dar para pôr? Se der, vamos colocar. John Newton foi um homem, esse senhor com peruca branca, inglês, nascido em 1725. Esse homem se tornou um marinheiro. John Newton se tornou um homem rude e profano. Um homem mundano, que vivia uma vida de pecado e de rebeldia. Esse homem, no seu maior estado de rebelião contra Deus, ele se torna um traficante. Traficante não de drogas, traficante de escravos. Pegava escravos na África e vendia. Levava para as colônias inglesas, levava para todo lado. Projetem um navio negreiro. Esse homem exerceu essa atividade de forma despudorada. Arrancava famílias do seu lar, da sua pátria, e traficava pessoas, vendia pessoas, considerando os escravos como cidadãos de mais baixa categoria. Em algum momento não os considerava como humanos até. John Newton fazia coisas ilícitas, vivia uma vida de orgulho e de arrogância, sem respeito por ninguém. Foram dezenas, centenas e milhares de escravos que esse homem traficou e vendeu. Mas ele teve uma experiência dramática a bordo de um dos seus navios, traficando escravos. Em 1748, ele tinha 23 anos de idade. Uma grande tempestade abordou o seu navio, as ondas solapavam o barco, e ele, sentindo que ia morrer, correndo o risco daquela tempestade, sem poder controlar o navio, ele se volta para Deus. O navio está à deriva, o barco está sendo solapado, e ele pensa: vou morrer, não chego em casa, tudo vai se perder. E como que por um milagre, no maior desespero que ele estava, no auge do seu arrependimento, Deus resolveu dar-lhe uma chance a mais. Ele, clamando pela ajuda de Deus, Deus resolveu ouvir o clamor de um traficante no meio de uma tempestade terrível, no meio do mar. Deus é Deus que ouve o clamor do aflito e do necessitado. Deus é Deus que contempla as aflições e as lágrimas de quem clama por Ele. E pode ser a pior pessoa do mundo, se chamar por Ele, Ele está com os seus ouvidos abertos. Ele não ignora o clamor daquele que clama. E o próprio Jesus explicou isso. Ele diz: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Se chamar por Jesus, Jesus escuta. Se chamar por Jesus, Jesus vem. Se chamar por Jesus, Ele chega. Quem pode levantar as mãos para o céu e adorar ao Senhor? John Newton, no meio da sua aflição, ele chamou por Ele. E aquele a quem ele desdenhava, aquele de quem ele zombava, Ele mesmo, o Senhor, resolveu lhe dar mais uma chance. Depois daquela tempestade, John Newton resolveu estudar a sua Bíblia,
resolveu conhecer a fé cristã e o Jesus da Bíblia. Esse homem que era traficante de escravos se tornou um grande líder cristão, se tornou um grande pregador, foi um homem de Deus. Depois disso, John Newton deixou de ser traficante e passou a defender o abolicionismo, a libertação dos escravos. Ele dizia: Jesus me libertou, eu preciso trabalhar nessa causa. Ele passa a defender as leis abolicionistas. E esse homem compõe um hino cristão dos mais conhecidos, da minha predileção. Gosto de ver quando a orquestra está tocando e o professor Tiago toca Amazing Grace. Que melodia, que som, que coisa linda! John Newton escreve, e me perdoem os professores de inglês, e eu ressalto aqui que o pastor Leno Maia e a pastora Aline estão nos ouvindo agora, participando do culto lá em Ohio. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida deles. Eles são uma bênção, estão conosco de forma online. Leno e Aline, Deus os abençoe. John Newton escreve Amazing Grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. Preciosa graça, como é doce o som, que salvou um miserável como eu. Eu estava perdido, mas agora fui encontrado. Era cego, mas agora eu vejo. Preciosa graça, preciosa graça, Amazing Grace, a graça de Deus revelada alcançou aquele homem, e ele que era perdido foi achado. Não foi essa a sua história? Não foi assim que Jesus fez? Você estava perdido, foi achado, era perdida, mas agora foi encontrada. Jesus, com a sua preciosa graça alcançou a nossa vida. Oh, glória ao nome de Jesus. O que seria de mim se a graça de Deus não houvera me alcançado? Mas por causa dessa graça preciosa, nós estamos aqui adorando e bendizendo o nome de Jesus. Amazing Grace, preciosa graça de Jesus. Aleluia. A experiência dramática de John Newton o transformou completamente. Esse é o poder do Evangelho. O Evangelho muda um homem, transforma esse homem, por causa da graça de Deus. O último slide, que fala da frase mais importante de John Newton: não sou o que eu devo ser, não sou o que eu desejo ser, não sou o que eu espero ser, mas eu posso dizer com verdade: eu não sou o que eu era. Pela graça de Deus, eu sou o que sou. Você também pode dizer: talvez você não seja o que você quer ser, talvez você ainda não seja aquilo que você está projetando, talvez você não tenha chegado ainda na posição que você pensa que deve chegar, mas todos nós podemos olhar para trás. Eu não sou o que eu devo, mas eu também não sou o que eu era. Eu não sou o que eu devo, mas eu não sou o que eu já fui. Deus já mudou a minha história. E como chamado à ação, reflita sobre a sua própria conversão. Como Deus te encontrou? Se você ainda está no processo, se a graça de Deus ainda não te encontrou, a conversão de Saulo, a conversão de John Newton, isso pode acontecer com você também, porque Jesus, Ele mesmo, hoje Ele veio ao seu encontro. O próprio Jesus desceu nessa noite, Ele recebe a adoração da igreja, e Ele diz: eu vim te encontrar, eu vim mudar a sua vida, eu vim mudar a sua história, eu vim transformar você, porque a graça de Deus pode transformar o pior dos homens em um santo, pode tirar você do inferno e colocar no céu, pode tirar os seus pés do lodo e colocar sobre uma rocha, porque a graça de Deus é poderosa. E você vai poder dizer: eu não sou o que eu deveria ser, mas eu também não sou o que eu era, porque a graça de Deus mudou a minha vida. Você pode dar glória a Jesus por isso, você pode adorar a Jesus por isso.
Hoje é dia. Hoje é dia de você mudar a sua história. Hoje é noite de encontro com Deus. Hoje é noite de você dizer: Jesus, entra na minha casa, muda a minha história, muda o meu coração. Se o Senhor não entrar na minha vida, o que será de mim? Se o Senhor não mudar a minha história, o que acontecerá? Mas nessa noite você pode ter um encontro com Deus. A luz que brilhou para Saulo no caminho de Damasco pode brilhar para você também. Jesus vai mudar o rumo da sua história. Jesus vai mudar o rumo da sua trajetória. Deus pode mudar a sua vida. Feche seus olhos. Talvez você não esteja na posição de Saulo de Tarso, e talvez você também não seja um John Newton, mas você é você. Você precisa da graça de Deus tanto qualquer outra pessoa. Saiba que Deus pode mudar a sua história. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, desde agora e para sempre. E todos digam amém.